Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando o JF Entrevista, um programa em que conversamos sobre os mais diversos assuntos a cada semana. Estamos realizando a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estamos ouvindo os 19 vereadores da casa. Hoje conosco aqui nos estúdios o vereador Maurício Delgado, do União. Maurício elegeu-se em 2020 como vereador para o seu primeiro mandato. Ele vem de uma família tradicional de políticos de Juiz de Fora. É sobrinho do ex-prefeito Tarcísio Delgado e primo do ex-deputado federal Júlio Delgado. Nasceu em Jacutinga, distrito de Torreões, e mudou-se para Juiz de Fora ainda criança. Maurício Delgado é empresário do ramo de alimentação. Entre suas principais pautas como vereador estão as causas sociais e os aspectos da acessibilidade. Também defende a prática de esportes como ferramenta de inclusão social. Pratica corrida e pedaladas e já organizou diversos torneios e campeonatos de várzea de futebol amador. Para entrevistar Maurício Delgado, está aqui com a gente a jornalista Desirê Cury. Queria começar agradecendo, a vocês por estarem aqui conosco. E vamos começar, Maurício? Como é que foi a sua entrada na vida pública? Natural, que você fosse político, vem de uma família tradicional de política em Juiz de Fora. Tarcísio Delgado foi prefeito 3 vezes, o Júlio também com uma carreira de deputado, Fala pra gente como é que foi isso, Você que também não é só político, primeiro escolheu ser empresário e do ramo da alimentação, Conta pra gente um pouquinho de como é que foi até a sua chegada aqui na vereança. Primeiro, agradecer a você pelo convite, agradecer minha amiga Desirê por estar aqui batendo papo com a gente. Satisfação é muito grande estar com 2 excelentes representantes da nossa imprensa juizforana e, quiçá, do Brasil. A gente corrigindo um pouquinho da introdução da sua fala, eu já falei isso com outros setores da Câmara, eu não me importo, por isso que eu não pedi hora nenhuma que modificasse. Você citou aí que eu nasci na Jacutinga e vim para Juiz de Fora. É um pouco o inverso. Mas isso é um contraditório, porque eu nasci em Juiz de Fora e fui criado na Jacutinga pelos meus avós, Então, é um pouquinho... Se como nasceu na Jacutinga, não tem problema nenhum. Eu nasci lá ou nasci aqui, não importa. Sou oriundo da zona rural de Juiz de Fora, sim, com muito orgulho. Jacutinga, para quem não sabe, é uma localidade que fica um pouco a 6 quilômetros de Torreões, Que é aonde realmente a minha família toda é constituída, tanto paterna quanto materna. Então, é de lá que eu vim, as minhas raízes são realmente lá. Voltando agora para o lado da política, Você relata o meu parentesco, Com o nosso saudoso e imenso orgulho em dizer isso, Tarcísio Delgado. E se confunde um pouco até mesmo com a minha história a partir do momento que a gente fala que o sobrenome te traz para a política. Eu caminhei no sentido um pouco inverso disso, Eu sempre acompanhei o Tarcísio como um eleitor do Tarcísio, como um munícipe de Juiz de Fora que observou e tenho observado durante todo o mandato dele o quanto ele foi importante para a cidade. E nesse período todo no qual ele teve essa contribuição, que eu não, da minha boca falar isso é até um pouco contraditório, mas de todos que a gente fala em Juiz de Fora, todas as pessoas que vivem aqui, o quanto ele foi importante, eu participava, mas de uma forma um pouco longínqua, somente como eleitor, E admirando o trabalho que ele fez, sempre na vida minha privada. Eu tenho, para quem não sabe, tive um restaurante no centro de Juiz de Fora, com os meus pais, onde lá eu fiquei por 29 anos e 4 meses trabalhando. Então, no período que o meu tio foi prefeito e participou da vida pública, não só como prefeito, mas como depois deputado e como diretor do DR, enfim, toda a vida pública dele a gente acompanhava um pouco de longe. E aí, a minha entrada realmente na política foi quando ele já estava de saída. Para quem não sabe, em 2012, através de um grupo de amigos dele, do Tarcísio, um grupo de amigos que frequentavam as rodas de conversa na época dele como político, eles acenavam a possibilidade de lançar uma pessoa que os representasse. E eu sei que nessas rodas de conversa surgiu-se o meu nome. Eu não tinha envolvimento com eles, político algum,
participando dessas reuniões. Eu frequentava as peladas de sábado do meu tio, né, que existia todos os sábados, e lá esse grupo frequentava também e começou-se a aventar-se a possibilidade, naquele momento, de lançar um candidato desse grupo. Pois bem, em 2012, eu de última hora vim candidato, pela primeira vez pelo MDB, né? Tarcísio já não estava lá, ele estava dissidente do MDB, e eu continuei, porque era um partido que eu tinha me filiado como única filiação, o MDB, por conta dele. Vim candidato naquele ano no MDB, fui o primeiro suplente do partido naquela época. O partido fez 3 vereadores, eu fui o 4º vereador, primeira suplência. O então candidato a prefeito do MDB foi eleito no primeiro mandato em Juiz de Fora, né? E a gente participou um pouco da construção desse Bruno, momento, né? que foi o Bruno. Bruno ganha a eleição em 12, eu fui o primeiro suplente dele. E é bom que as pessoas saibam que eu fui convidado, porque eles falam, mas você não foi, não, eu fui convidado para assumir cargo naquele momento e não aceitei, porque Isso na que eu ia época... perguntar, é uma coisa que você sempre destaca, né, Maurício? Você não tinha cargo público, né, mesmo tendo esse parentesco, nunca esteve presente na vida pública com um cargo oferecido pela proximidade com políticos, né? Exato, pela política e pelo sobrenome. O que as pessoas têm que entender é que muitas das vezes o sobrenome, e que a gente tem que ter orgulho mesmo, e eu tenho, por ser um Delgado e oriundo do Tarcísio mesmo, eu sou um filho político do Tarcísio, sabe? Por um admirador de tudo que ele fez, como austeridade, honestidade, mas tenho os meus preceitos, tenho o meu posicionamento, sabe? Ele fala muito isso, nas conversas que eu tenho com ele, os diálogos que eu tenho com meu tio, ele fala muito isso, até mesmo pelo meu temperamento, de ser um temperamento de opinião, sabe? Eu aceito o diálogo, mas eu tenho, eu não sei se isso é vantajoso ou não, mas eu tenho o meu posicionamento, o meu pensamento, que muitas das vezes se diverge, até mesmo dele, né? A gente não é obrigado Você se aconselha com ele, Maurício? A gente começa perguntando, né? Vai. Sim, muito. Até mesmo nessa última decisão para vir candidato, mais na frente nós vamos chegar nisso, teve uma participação de conversa com ele também. Ele tem a sapiência de um dos políticos mais relevantes da nossa cidade. Lembrar que o Tarcísio está próximo dos 90 anos, né? Está com 88, 89. Completou agora, dia 4 de outubro, 88 anos. 88, está lúcido ainda, esteve aqui com a gente no programa. Muito, ainda escreve muito, lê muito, é ativo na política, tem os seus pensamentos, tem os seus posicionamentos, independente de quaisquer que seja. Mas voltando ao assunto para mim não perder, em 12 vim candidato, saí, e aí tem esse confronto de ser parente do Tarcísio, né? E para mim não tem problema nenhum, gosto disso, por ser um sobrinho, quando falo, não sou político, eu sou sobrinho do Tarcísio Delgado, é diferente, né? Eu não sou sobrinho de um político, eu sou sobrinho do Tarcísio. Para mim isso é muito diferente, ser um parentesco e ter um parentesco com algum político, ou ter um parentesco com o homem que o Tarcísio é. Isso para mim é mais importante do que qualquer tipo de relacionamento com outro político. E aí, naquele momento, não aceitando o cargo político, porque eu tinha minha vida privada, tinha o meu restaurante com os meus pais, e foi ótimo, a experiência foi fantástica naquele momento, sabe? Uma campanha feita de uma forma bem voluntária naquele momento, em 2012, a gente aprendendo um pouquinho o que era, como fazia, foi muito legal. Tivemos uma votação, foi 2.671 votos, uma votação muito expressiva para quem estava saindo do nada e apareceu de uma hora para outra, né? Eu costumo falar que eu não tinha comitê, o meu comitê era o restaurante. Para quem me conhece, sabe do que eu estou falando, eu trabalhei lá no restaurante os primeiros anos internamente na cozinha, e aí quando o restaurante foi crescendo e ganhando uma força maior, eu tive que vir para fora e trabalhei no caixa. Então eu ficava no caixa e ali era o meu habitat, ali era o meu... João, né? Na Rua São João, Barão de São João, 197. Ali era o meu biru. Ali passavam corriqueiramente, todos os dias, várias e várias pessoas que passaram a conhecer o Maurício. E daí foi a minha candidatura foi pautada naquilo ali, naquele momento. Os anos se passaram, né? Eu não aceitei cargo, o Bruno teve para o seu mandato e veio para a reeleição. E naquele momento eu fui convidado por outros candidatos
a continuar na política em 16, Maurício, vem de vice, Maurício, vem de vereador, volta, agora você tem chance, você, perdeu por pouco. E eu tinha, e eu tenho até hoje, alguns tipos de pensamentos muito próprios. Por isso que eu te falo que muitas das vezes se contradizem com outros pensamentos, até mesmo do meu tio Tarcísio, que é a pessoa que eu me espelho sempre. E naquele momento eu conversei com todos, com a minha família, principalmente, que é o meu alicerce, tanto na minha vida pessoal, mas principalmente na vida política, né? Ela é pautada da minha família, e as pessoas, o que é a família? A família é minha família mesmo. É minha esposa, minhas filhas, meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, tanto materno quanto paterno, eles são a minha base. Se as pessoas falam de base política, a minha base política são esses familiares, sabe? E aí, naquele momento, eu fui contra tudo e contra todos, porque todos queriam que eu viesse candidato, e seria uma coisa normal, né? Eu tinha vindo de uma eleição muito bem sucedida, e normalmente, fatalmente, teria condições de disputar a próxima eleição, e não aceitei. Eu achava que naquele momento o restaurante que eu possuía com os meus pais e a minha família precisava muito de mim, muito mais de mim no restaurante do que eu me aventurando por uma outra atividade, que é a política. E aí eu peguei e não aceitei realmente, por vários convites, nenhum nem outro, nem a candidatura para uma possível candidatura majoritária, nem para o legislativo. Fiquei totalmente fora da eleição mesmo e não quis participar ativamente com ninguém. Participei, como é que eu vou te falar? A gente participa sempre, né? Política ilude aquele que fala, mas eu não quero saber. Você, só de estar falando que você não quer saber, você já está fazendo uma política contraditória a tudo que é convencional de democracia. Então a gente faz, eu não participei, que eu digo com o meu nome, e nem dando apoio a ninguém, eu não achava justo, eu não queria vir candidato, então eu não achava justo eu pedir ou eu levar o nome de outra pessoa para as pessoas que confiavam em mim. Eu fiquei realmente fora do jogo. E aí vem o passar de mais 4 anos, né? Vem a nossa fatídica pandemia. E ela foi também um determinante na minha opção de tentar vir candidato em 2020. Né? Eu já estava com o restaurante passando por diversas modificações, dentre elas a pandemia, e aí não por um grupo ligado ao Tarcísio, e aí a gente tem que registrar isso. Esse grupo que lá atrás havia me convidado para ser candidato em 12, se dissolveu. Essas pessoas, o Tarcísio saiu do poder, e poder que eu digo político, ele milita, mas fora dos cargos, e essas pessoas começaram a cada um para um lugar, e enfim, pararam de se reunir. E aí eu venho renascer em 2020 com um grupo de amigos meus, pessoais, né, oriundos do muito que você relatou no início, do futebol, de várzea, das ações que eu sempre fiz na minha vida toda, social, as ajudas com esses amigos que eu tenho. E aí esse grupo se reuniu e a gente fez um encontro da possibilidade de eu aceitar vir candidato em 20. Fui relutando, confesso que eu relutei até o final, tanto que eu fui decidir minha candidatura bem no finalzinho mesmo, né? A minha candidatura foi nos 45 minutos do primeiro tempo, e aí tinha o segundo todo para percorrer, que foi duro, mas foi muito bacana. Foi uma eleição que nós tivemos de, assim, para mim foi surpreendente, sabe? Mas, e aí a gente tem que, ela tá aqui presente aqui, assim, a participação dessa mulher que entrou na minha vida durante a campanha, sabe? A gente já se conhecia, não muito intimamente, mas já se conhecia. Ela tem uma amizade muito grande com pessoas da minha família, com a minha irmã, e a gente já tinha se esbarrado em algumas vezes na academia, então, assim, já tinha alguma proximidade. E deu uma liga muito grande quando eles aceitaram assumir essa responsabilidade de fazer com que uma pessoa que é totalmente alheia e totalmente diferente de tudo que eles tinham trabalhado até hoje no meio da política, que não gosta de foto, que não gosta de rede social, que é um pouco afastado desses meios de comunicação
eu gosto mais do contato pessoal. E aí, assim, eu sei que eu dei trabalho para eles, mas foi um trabalho maravilhoso. Nossa campanha foi linda, sabe? Tivemos aí um resultado que me surpreendeu muito. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu pudesse vir a ganhar e principalmente ter a votação que eu tive, né? Você teve mais de 4 mil votos, né? Foi entre os mais votados, né? Nunca tinha imaginado isso. Estava com um pensamento até um pouco pessimista com relação à minha votação por conta da pandemia. Como eu sou uma pessoa que gosto muito de estar lidando com as pessoas e gosto de ir nos lugares, a pandemia fez com que eu andasse pouco, que eu fosse em poucos lugares, eu tinha muito receio. Os meus pais ficaram todos os dois o tempo inteiro da minha candidatura lá em Torreões, no Arraial, e sem contato. Nós ficamos aí uns 3, 4 meses sem ver meus pais, pessoas que eu via todos os dias, durante o dia inteiro no restaurante. Logo que começou a pandemia, a gente levou eles para lá. Então eu fiquei muito fora do ambiente que eu imaginava que daria certo para mim politicamente, que é o lidar com as pessoas. Então eu fiquei um pouco afastado durante a campanha, o que me preocupou muito durante. Mas elas fizeram um trabalho muito bem feito nas redes, de levar as pessoas um pouquinho de mostra do que é o Maurício no dia a dia, e aí o mérito é todo delas. Eu só tive a participação de estar presente em alguns fatos que eles pediam para tentar contribuir com o que foi o sucesso da nossa eleição. E tá aí, Maurício adentra na política dessa maneira, é um pouco da introdução do que foi. Maurício, você fala muito que você não é político. Eu te vejo e sempre te vi como político. Pode não ser na questão partidária, mas o seu histórico, quando você fala que a gente fez um trabalho, a gente não fez um trabalho. A gente viralizou o Maurício real, da vida real. Você tem um histórico, e aí um problema que eu vou falar aqui, um problema que a gente tinha, porque a gente que mexe com marketing, você da área, sabe? A gente tem que exaltar os pontos fortes. Ele não permitia que a gente mostrasse o que ele fez a vida inteira, que é uma política. Você é um cara acolhedor, você é um cara empático, você pensa no outro, você realmente ajuda. Então, você acha que essa política está no seu sangue? Ou você participou muito com a sua família? Você vê a população, a comunidade com outros olhos? Da onde vem esse seu lado humano, real, palpável, tangível, que não é para fazer marketing? Como é que eu vou te falar, né? Isso, eu sei o que eu imagino é o seguinte: a gente o titular, né? Hoje em dia cria-se muito personagem político, né? A formulação. Isso me incomoda um pouco, sabe? Por isso que eu não me considero um político. Eu sou o Maurício. O Maurício que até ontem tentava ajudar de alguma forma na iniciativa privada, né? As pessoas com todas as questões que a gente tem para tentar resolver, na área da saúde, na área da educação, na área esportiva. Tudo que eu fazia, não estando na política como um cidadão comum, a gente agora tenta fazer estando no meio, tendo um veículo que é a política. Isso me incomoda muito, sabe? Essa nomenclatura de político e essa formulação de falar para as pessoas o que eu fiz. Eu não acho isso mérito, isso me incomoda. Sabe, eu acho que isso é uma obrigação do ser humano. Mas você tem esse olhar mais coletivo, né? Porque o político é aquele que tem esse olhar, né? Que se preocupa com o outro, né? Que se preocupa com o bem-estar, com a melhor qualidade do lugar onde vive, né? Você acha que você tem isso que te levou para a política? Porque você falou, não, você foi comerciante há muitos anos, né? E deixou a política adormecida, talvez. Mas você acha que isso já estava ali, já era latente, como a Desirê perguntou, já estava no sangue? Então, eu até acho que sim, Marisa e Desirê. Pode ser que sim, que seja uma coisa que estava adormecida e até então a gente não tinha como colocar para fora. Mas o mais importante é isso, é dizer que o que me incomoda e o que me deixa um pouco até constrangido em termos de falar um pouquinho sobre isso, é que eu não preciso de mostrar para as pessoas, né, o que eu fiz ou o que eu tentei fazer. Seria uma coisa normal, o que vai de contrassenso com o que é hoje a política. A gente tem que mostrar para as pessoas o tempo inteiro e ficar provando para as pessoas coisas que é normal para mim, é corriqueiro. O tratar bem, o ajudar quando você tem condição de ajudar, são coisas normais.
para mim, isso não é o político Maurício. Isso é o Maurício ser humano. Isso pode se confundir muito entre o político e o ser humano. Eu não sei se esse tipo de linha tênue do político se confunde muitas das vezes com uma pessoa, com o jeito da pessoa ser, sabe? E isso é que me traz um pouco de confronto de pensamento, de me confundir. Eu fico todos os momentos da minha vida me policiando para não me deixar levar para isso, para não me contaminar, vamos dizer assim, com essa fórmula correta de ser o político, sabe? Eu quero ser o Maurício. Eu não quero ser o político Maurício. Eu quero, do mesmo jeito que eu entrei aqui e do mesmo jeito que eu conduzi o meu restaurante como um gestor privado, que eu possa ser um gestor público da mesma forma, coerente, correto, honesto e sendo fiel a tudo aquilo que eu imagino de ser correto, sem me deixar levar ou se me contaminar por nada. É mais ou menos isso. Acho que o trabalho que eu dei para eles e que eu dou até hoje para as pessoas que lidam com marketing, com todas essas questões sociais, é muito disso. Esse incômodo que muitas das vezes eu sinto de mostrar, sabe? Eu não gosto muito, isso me deixa um pouco incomodado. Nós vamos continuar com esse papo. Vamos Nosso tempo já tá acabando ali no primeiro bloco. Nós vamos continuar sabendo o que o Maurício está falando, quem que é esse político, né? Nós vamos descobrir no segundo bloco e também as principais pautas que ele desenvolve nesses quase 3 anos aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até já, um minutinho só. Tá no ar o Café com Política. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente aqui nos estúdios, o vereador Maurício Delgado. Participa com a gente desta entrevista a jornalista Desirê Cury, e é ela que começa fazendo a primeira pergunta, Desirê. Maurício, te incomoda tanto ser chamado de político? Até entendo você não querer mostrar o que você fez antes de ter o mandato, para não ficar nessa pegada paternalista, querendo aparecer a qualquer custo. Mas você é um político nato. O que te incomoda? Obviamente, a gente vive de política, né? Então, é muito importante até para você servir de exemplo. Acho que assim, a pergunta é ótima, né? Serve como parâmetro para a gente avaliar um pouquinho, porque não é implicância não, porque as pessoas podem parecer, mas, pô, ele não quer que você... Não é isso. Não quero ser chamado de político. Não é o político na sua maior expressão. Quando ainda não político, né, ainda na vida privada, eu procurava olhar os políticos e as situações e almejar assim, ó, tudo que esse cara faz eu não quero um dia fazer. Justamente para não me intitular como esse político que me dava esse repúdio. E aí se mistura muito com o meu jeito de ser, sabe? De não querer usar muitos dos artifícios que alguns políticos utilizam. Isso me incomoda. Me incomoda chegar em alguns lugares e ter que usar... e falar que eu sou o Maurício Delgado, vereador. Eu acho que eu sou o Maurício Delgado e quero estar nesse lugar, independente de ser vereador ou não.
Sendo que, muitas das vezes, quando você usa da prerrogativa de usar o nome do político, muda o tratamento, muda o jeito de... Isso me incomoda. Para mim, a paridade e a igualdade tem que ser levadas em primeiro lugar. Não é porque eu sou o vereador, que eu sou o político, é que eu tenho que ser tratado de uma forma diferente de um cidadão comum. Isso é um dos preceitos do político que me incomoda. Mas não é nada contra. Os personagens é que me incomodam muito. Me incomoda muito ver em alguns políticos uma pessoa que não é o jeito dela, que muitas das vezes do jeito que ela se propõe para fazer numa possível candidatura ou numa fala, não é o que a pessoa, não é ela, isso me incomoda. Ver o político no dia a dia de uma forma e na hora que está na frente das câmeras uma outra. Isso você nunca vai me ver fazer. O que eu sou aqui com vocês em frente à câmera, ou lá no plenário, é o Maurício da Rua Alft, é o Maurício do campo de futebol, é o Maurício dos momentos de alegria e de tristeza com a sua família. Eu não procuro mudar e modificar a pessoa, né, do político. Para mim, isso é o jeito que me incomoda mais dentro da política. E essa forma como você vive, pensa, né, o Maurício é pessoa, né, o Maurício é empresário dessa família, te influencia nas pautas que você pensa aqui para a Câmara? Você é muito levado por essas questões também que te movem pessoalmente, né? Quais seriam, então, essas pautas centrais aqui de você, Maurício, vereador? Muito, muito, pode ter certeza. Quando aqui cheguei, ainda sem ter muita experiência do processo, né, como é que funcionam as coisas ambientais, e aí eu sou muito emotivo, quem me conhece e convive comigo sabe disso, sabe? Eu sou muito de coração, apesar de não transparecer para quem não conhece. Às vezes eu vou conversar com as pessoas que não conhecem e falam, mas você é de um jeito brucutu ou muito intransigente. Não sou um cara que é muito envolvido com as questões do coração, gosto do ser humano. Eu acho que nós somos o animal mais surpreendente que existe, sabe? Por tudo que nós temos a capacidade de produzir, né? O ser humano, né? Deus é tão bondoso e perfeito que conseguiu fazer com que esse animal aqui, né? Esse animal que eu digo, ser humano, tenha essa capacidade. E nós temos inúmeras capacidades, né? Eu costumo falar que a principal delas é o afeto, sabe? Eu sou um cara que tenho muito afeto. E as pautas minhas aqui dentro vão muito ligadas nesse sentido. Muitas das pessoas me questionam por que do meu envolvimento com as questões da pessoa com deficiência, né? Com os PCDs, enfim. Aí vamos lembrar, né? Maurício hoje é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e também preside a Comissão de Abastecimento e Agropecuária, né? Não sei se essas duas comissões aí também influenciam na forma como você faz a política, né? Não só a elas. Pessoa com Deficiência, assim que você está desde o início nela, né, Maurício? Não só elas, como todas que eu participo. Eu faço questão de participar daquilo que eu tenho como contribuir, sabe? Como um político, agora no cargo, mas principalmente como um cidadão que viveu lá fora. E todas as comissões hoje que eu faço parte, e essa em especial, que é da pessoa com deficiência, eu estou desde o meu primeiro ano, né? Eu tenho sim um envolvimento muito grande com essas questões. Já disse nas reuniões que está acabando, né, a minha gestão. Eu já estou pelo 3º ano consecutivo nessa comissão. Acho que ela tem, não só ela, como toda a política, eu sempre fui favorável à oxigenação, a alterações, a mudanças, para que a gente tenha novas ideias, novos conceitos, e acho que ela tem que ser mudada agora, mas logo no início foi uma comissão que eu tive a ousadia, porque eu fui questionado por muitos, que é uma comissão que não tinha tanto apreço na casa, né, não tinha um olhar tão caracterizado para as pessoas que realmente necessitam, e elas necessitam muito, né? Nós temos hoje em Juiz de Fora um censo meio que controverso, que nós temos hoje 70 mil pessoas em Juiz de Fora com algum tipo de deficiência. E aí vão todas, né? As intelectuais, as físicas, motoras, enfim, todas as deficiências. Então, nós somos muitos e temos muito pouco olhar para essas pessoas. E logo nesse início, não pelo número, mas por tudo que essas pessoas não têm de representatividade na nossa cidade e no Brasil no todo, né? Acho que a gente está começando a engatinhar ainda com avanços de melhoria para essas pessoas, e daí o meu interesse por essa comissão em especial, né? Desde o meu primeiro início aqui de mandato, logo na primeira, foi a comissão que eu presidi no início e estou no 3º,
Acho que agora a No gente tem que ter seu alternativa. histórico está escrito que você tem uma preocupação com a inclusão pelo esporte e com a acessibilidade, que também tem relação com essas pessoas, né, Mauri? Essas duas pautas são as pautas que o Tarcísio fez com que ele se tornasse o que ele é hoje. Sabe? Isso não é à toa. E a minha admiração por ele, como político, vai muito dessas duas pautas, né? O social e a inclusão. Se tem uma pessoa que se preocupou no município de Juiz de Fora em incluir as pessoas num todo, e aí eu digo inclusão mesmo, né? Sem demagogia, sem nenhum tipo de parâmetro político. Quem incluiu na cidade de Juiz de Fora foi o Tarcísio. Quem que fez com que as crianças lá do Olavo Costa, lá do Jockey e das comunidades mais carentes da cidade tivessem a oportunidade de frequentar a minha casa, que morava no Grajaú, que frequentaram o meu sítio lá em Torreões, e jogar bola comigo, foi o Tarcísio. Eu tenho hoje orgulho de dizer que dentro do meu gabinete tem pessoas que participaram do projeto que ele fez de inclusão dessas pessoas lá atrás, que chamava-se Procriança, que trazia essas crianças para o centro, trazia das comunidades e participava integralmente de um trabalho para serem incluídas na sociedade. Crianças essas que, se tivessem deixado do jeito que é hoje em dia, fatalmente não estariam no nosso meio. Ou se estivessem, estariam praticando algum tipo de ilícito pela cidade. Tá, e hoje uma não. preocupação grande, né? Estou lembrando de pequenos jardineiros, meninas artesãs. Tem vários. Se eu começar a falar, eu não gosto muito de citar os programas do Tarcísio, porque é saudosismo demais. Depois dessas questões que foram elencadas por ele, nós estamos aí no ostracismo. Juiz de Fora hoje esquece. Programa social, quem fez foi o Tarcísio Delgado. E aí está muito da minha pauta. Ela é voltada mesmo para isso. Sabe? Eu acho que a gente só recupera, não é que só recupera, a gente tem uma participação ainda mais com a recuperação do ser humano a partir do momento que você dá, principalmente a educação e a inclusão. Como? No meio esportivo. O esporte é uma forma de você incluir as pessoas, principalmente as mais carentes. Tá? A criança ela não tem hoje recurso na comunidade carente para ir no shopping. Porque ela não precisa. O shopping dela é a rua. O shopping dela é o futebol. O shopping dela é o carrinho de rolimã. O shopping dela é tá brincando de pique-esconde no morro, no bairro. É isso. A gente tem que entender isso. E a gente não precisa do shopping para eles, não. A gente pode até dar o shopping para eles. A gente precisa fazer com que eles, aonde eles vivem, aonde eles estão, eles vivem com a intenção de ser um cidadão de bem. É isso que o Tarcísio fazia. Provocar neles e extrair de cada ser humano que ele pode ser um cidadão de bem. E ele pode modificar a família dele se ele for alguma coisa de melhor. É isso. Isso é inclusão. Eu estou pensando, você falou que você é brucutu. Você não é brucutu, não. Você é intenso, você é delgado, né? Eu vendo você falar, eu vejo um perfil tão executivo, de tanta iniciativa. Como é que você vê seu futuro político? Muito boa. Eu costumo... Eu não gosto de ficar muito ansioso com perspectivas, né? Eu tenho dito, e não preciso de esconder isso de ninguém, da minha insatisfação com o Legislativo. Mas quem está nos escutando aqui não é com o Legislativo no seu todo, não. É com o Legislativo da forma de legislar em ajudar, né? Eu estou ainda avaliando, né, a possibilidade de me recandidatar. Hoje, se fosse hoje, eu confesso para vocês que eu estou com muita dificuldade. Eu já questionava isso antes de virar um legislador, da possibilidade de a gente ter mais alternância de poder. Sempre fui, isso sempre mexeu comigo. Digo para vocês que eu tenho uma grande chance de não me recandidatar para vereador. E com relação ao executivo, não é isso. Eu acho você que... gosta de executar, você gosta da ação? Então, eu não sei se porque a gente vem da iniciativa privada e no poder de fazer mais, sabe? De ter a autonomia de poder fazer as coisas com mais veemência. O executivo, acho que tem muito disso, né? Você tem o poder. Não é o poder que eu digo, poder pelo poder, mas o poder de realizar mesmo transformações. Eu gosto muito de transformação. Isso me gera o que você fala do gás, me gera, sabe? Eu gosto de transformar. Isso para mim é importante. Quando eu consigo
fazer alguma coisa que eu transforme a vida das pessoas, isso me causa uma satisfação tremenda. Quando eu vou ser uma pessoa que eu proponho essa transformação e eu não consigo fazer, isso me deixa frustrado, sabe? Isso me gera uma frustração danada quando eu não consigo fazer isso. E o Legislativo tem feito isso comigo, essa frustração de não conseguir, muitas das vezes, transformar. Hoje a gente tem as emendas parlamentares impositivas, né? Mesmo assim, você acha, mesmo que você possa destinar, né, verbas para alguns projetos que você acredita, você ainda acha que ainda há muita amarração nesse sentido? Marise, assim, é uma conversa para mais tempo, né? A gente, se quiser, a gente entra nela. Eu não sou um defensor das emendas parlamentares, não. Que deixe bem claro que eu as utilizo, sim, porque eu tenho a obrigatoriedade de repasse, mas eu acho que as emendas impositivas, elas vêm um pouquinho para contaminar o meio político, sabe? Eu acho que quem tem a obrigação de gerir os recursos é o gestor, no caso, o executivo, né? A gente tem a contribuição, uma parcela de contribuição com as indicações do recurso, mas principalmente o executivo. O executivo é que tem que ter esse discernimento de saber aonde o recurso deve ou não ser alocado para a cidade. Se você analisar as emendas impositivas que foram dedicadas da minha parte, eu tenho tido muito essa preocupação de fazer as indicações para o que for melhor para a cidade. Não é o que for melhor para mim, vereador, para que amanhã isso me gere voto, ou que isso me faça com que o meu nome seja elevado de uma forma política. Eu tenho preocupação em destinar as emendas para que Juiz de Fora tenha um avanço. Mesmo. Não é para o Maurício ter um avanço. E aí as emendas impositivas têm muito desse contexto, né? De ajudar muito. É uma ferramenta hoje muito grande para o legislador. Juiz de Fora a gente aumentou o percentual e eu faço parte agora da Comissão de Finanças que fez essa alteração, né? De aumentar o nosso recurso de aporte das emendas impositivas. Mas as emendas são muito importantes para o legislador, mas eu acho que ela é mais importante para o executor, sabe? Para o prefeito, para o presidente, para o governador. Ele sim é que tem que ter esse feedback das pessoas que trabalham com ele ao seu redor para chegar onde tem que chegar as emendas realmente para a população. Só para a gente continuar nessa coisa do legislativo, você destacaria nesses 3 anos algum projeto de lei? Você conseguiu emplacar algum projeto de lei, alguma coisa que você também sente orgulho, Maurício? Sinto um orgulho tremendo, né? Primeiro que com um projeto que nós colocamos aqui na casa há tempos atrás, que é o que me incomodava também muito sobre a fila de espera para os exames, consultas e cirurgias na cidade. Né, a gente, quando chegou aqui, tinha um zum na Câmara que vereador teria como conseguir passar na frente ou conseguir uma vaga ou uma consulta. Isso me incomodava muito. Eu falei, cara, mas que loucura é essa? Gente batendo no gabinete, tá errado. E aí comecei a pesquisar em outros municípios do Brasil. Hoje a gente tem um sistema muito avançado, que é o de implementação de transparência nas filas da área de saúde, que é um gargalo, é um desafio enorme para todo gestor, a saúde, né, dos seus munícipes. E aí a gente conseguiu emplacar essa lei. Na época, a gente conversou, a então secretária na época, deputada agora, Ana Pimentel, tivemos um diálogo com ela, ela adorou, mas pediu que dessemos um prazo para ser implementado isso. Foi implementado agora, recentemente. Nós estamos ainda engateando com o sistema, diga-se de passagem. É só um embrião, é um início, mas é uma lei que está no município, ela é obrigatória, a promotoria está acompanhando. Hoje você da sua casa consegue jogar lá com o seu número de CPF, seu cartão do SUS, para saber qualquer demanda sua na área de saúde. Então isso vai ficar aí, é um legado para todos, a transparência que envolve a saúde. Tem também aí a gente pegou um gancho junto com a saúde nas filas de creches e escolas municipais. É o mesmo procedimento, a gente, logo que viu isso, a gente colocou. Tem uma lei minha que eu vou dizer para você que teria tudo para Juiz de Fora avançar, mas infelizmente
o Executivo vetou, essa lei ainda está para voltar aqui para casa para a gente dialogar um pouquinho desse veto. Podemos até quebrar o veto, mas eu fico muito triste por isso, porque é de acessibilidade. Nós temos uma comunidade surda na cidade enorme, comunidade essa que muitas das vezes fica fora de todo o contexto, né, de tudo que a gente realiza na cidade, e a gente tem conversado muito com a associação que tem aqui na cidade, dos surdos, e uma demanda que eles tinham de vários e vários anos era com relação aos intérpretes em alguns locais públicos e privados da cidade. E a gente fez um projeto que já existe em outros municípios, que dá essa obrigatoriedade de agências bancárias na sua cidade e algumas repartições públicas de terem uma pessoa para estar interpretando. E, infelizmente, a gente recebeu a notícia que foi vetado pela prefeita, pela procuradoria da prefeitura. Vai vir para cá para a gente discutir. Vamos discutir ela, temos ainda que conversar um pouco, porque seria um marco, sabe? Juiz de Fora seria a primeira cidade, já existe essa lei em outros municípios do Brasil, mas em Minas Gerais ainda não, mas Juiz de Fora seria pioneira. E outras leis que eu posso estar conversando com você, mas essas são as principais. Tem a lei da fiação, que é muito importante, continuar falando mas ainda... disso. Vamos continuar falando um pouco disso no nosso último bloco. E também saber, né, Maurício, eu falei aqui no início que pedalava, que nadava, vamos saber se ele continua fazendo isso. A vereança deixa, né? É só um minutinho, a gente já volta. Tá no ar o Café com Política. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Neste último bloco, vamos conversar quem é esse vereador, né? Já falou aqui que é parente de políticos, é sobrinho, mas tem muito mais. Vamos conhecer um pouco mais dos gostos aqui do Maurício e também continuar os papos, né, que a gente teve no primeiro e no segundo bloco. Aqui com a gente, para essa entrevista, a jornalista Desirê Cury. Ô Maurício, a gente estava falando das pautas, né? Falamos um pouco de você, mas queria que você falasse um pouco o que você deixou de fazer, o que você continua fazendo. Eu sei que você chega aqui na Câmara de bicicleta, mas você continua pedalando, nadando, jogando futebol. A vereança te permite isso também? Você tem um pouco de implicância em ser político? Será porque você não consegue manter o Maurício de antes, como você era antes? Boa pergunta. Pode ter algum tipo de relacionamento, sim. Não consigo. E aí a gente tem que voltar ao assunto do incomodar do político ou não. Eu me cobro muito, sabe? Eu acho que, assim, a partir do momento que eu aceitei o desafio de ser um homem público, né, eu acredito que todo funcionário público tem obrigação de se ter um horário para devolver para as pessoas que nos pagam, que é a população, tudo que eles querem ao mês de uma pessoa. Então eu faço questão de estar aqui na Câmara todos os dias, né? Quem trabalha comigo sabe disso. O meu gabinete está todos os dias aberto de 9 às 5, a gente não fecha para almoço.
e eu tenho a obrigatoriedade de estar aqui todos os dias. Eu não tenho nenhum gabinete exterior. Eu sou um funcionário público hoje, pago pelas pessoas que acreditaram em mim, enfim, em toda a população de fora, e eu tenho a obrigatoriedade de estar aqui para receber essas pessoas. Então, isso mudou muito a minha vida, né? Eu tinha um outro ciclo de horário, um outro ciclo de envolvimento que foi modificado a partir do momento que eu aceitei o desafio de ser legislador e com a cobrança que eu mesmo me faço de estar aqui presente. Então, isso realmente foi um dificultador. Eu venho para cá, igual você relatou de bicicleta, não é porque eu venho, porque é uma maneira de eu estar praticando algum tipo de exercício esse que eu deixei de fazer da forma que eu fazia antes, né? Na época, antes de ser vereador, eu tinha um horário um pouco mais flexível, e aí eu sim me aventurava com as corridas, eu participava dos campeonatos de várzea, porque os finais de semana eu tinha esse horário vago para estar fazendo isso. Hoje, como vereador e como legislador, eu me cobro até mesmo nos finais de semana. Para quem não sabe, a gente tem compromissos diversos, e a gente tem que ir em alguns lugares que acreditaram em nós, então é a hora que eu tenho para estar com essas pessoas, é a hora que eu tiro, são os finais para estar presente com eles. Afinal de contas, durante a semana eu tiro o serviço aqui, mesmo, estou aqui, o gabinete, quem me conhece sabe, está aberto, e eu estou aqui todos os dias para recebê-los. Isso modificou, né? Modificou de tal forma que eu não consigo mais praticar as corridas de uma forma igual eu participava de competições, né? Em competição. Futebol é a mesma coisa. E tem gente que fala que político não trabalha, né? Exatamente. Não, trabalha muito. Eu faço questão de mudar esse conceito. Se alguém tem comigo, não serve, sabe? Pessoa que vier falar para política não trabalha, para mim não serve. Eu desafio qualquer pessoa a me acompanhar. Já falei isso em outros lugares, me acompanhar um dia de trabalho meu. Se essa pessoa aguentar ficar comigo durante 5 dias, eu dou a palmatória. Eu quero que me acompanhe. Um dia, se alguém quiser, que me acompanhe. Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, o que eu faço durante um dia, eu fico satisfeito. Mas é obrigação. Eu não faço isso como engessado, que eu teria que demonstrar, não. Eu acho que isso é o normal, a partir do momento que eu aceitei esse desafio de ser um legislador, né, no caso aqui, um político legislador. Então eu tenho que esse compromisso com o voto que eu tive dessa forma. Mas eu ainda assim, agora com esses 3 anos, tento me reinventar como uma pessoa que adora o esporte, né? Eu acho que o esporte realmente ajuda na formação do ser humano, mas o mais importante, na prevenção da saúde, sabe? Para mim, o esporte faz com que a gente tome menos remédio, faz com que a gente vá menos ao médico, faz com que nós usemos menos o SUS, que é hoje uma demanda enorme. Então, o esporte, para mim, faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, sabe? Eu sou um apaixonado por todos os tipos de esporte. Você falar comigo e eu gosto muito de suar, de transpirar. Eu não sei se é porque eu fui um péssimo jogador de futebol, mas adorava jogar. Então eu conseguia tentar estar no meio das pessoas boas de futebol de alguma forma. Como eu não era tão bom tecnicamente... Você queria ser jogador? Eu acho que é o sonho de todo ser humano, né? Homem e mulher agora que está envolvida com futebol é ser jogador de futebol. E eu não fui diferente disso. Mas eu tinha a consciência... Você torce para que time? Eu sou vascaíno. Eu sou vascaíno por causa do Tarcísio, meu tio, que também é meu pai. Família nossa lá, dos 9 irmãos, só um que é outro, torce para outro time. O seu pai, que é irmão do Tarcísio, né? Isso. Seu pai é o? Meu pai é o Francisco de Paula Delgado, mas é conhecido como Paulinho. E muitas das pessoas, é bom até a gente estar falando sobre isso, confunde ele com o Paulo Delgado, Sim. Deputado. Meu pai é o Paulinho Delgado, é o irmão do Tarcísio. E aí o esporte para mim é isso. O esporte é ajudar em todos os sentidos. Eu tenho agora procurado me reinventar, uso a bicicleta para vir aqui quando não chove, enfim, para fazer atividade. Estou agora disputando o campeonato interno da prefeitura aqui com os setores da prefeitura representando a Câmara. Para futebol, né? E você não joga disputando. Bem? Eu não me considero um bom... Eu sou um bom crítico, eu já te falei, eu sou crítico em todo sentido. Eu não me considerava um bom jogador, não. Eu tinha um senso crítico, é o seguinte, para mim estar no meio das pessoas boas do futebol, dos bons jogadores, eu tinha que compensar de alguma forma
sabendo que a minha parte tática e técnica não era tão boa igual a essas pessoas. Então eu tentava compensar na área física. Então eu sempre tive um preparo físico muito bom, né? E aí era onde que eu tentava me aproximar e estar no meio dessas pessoas boas de bola, entre aspas. Então, se o cara corria 1 quilômetro, eu queria correr 2, porque eu ajudava esse cara bom de bola. Então, é mais ou menos isso. Tá no meio de alguma forma. Mesmo não tendo a consciência de ser um jogador tecnicamente muito bom, mas eu era um jogador que ajudava, todo time queria ter. É um cara que era voluntarioso e estava sempre disposto a ajudar aqueles que faziam o time realmente a diferença, e eu estava lá no meio, e isso é o mais importante, estar no meio das pessoas. O futebol é muito isso, o esporte é muito isso. Você lidar com o ser humano. Você é muito de esporte, mas muito família também. O seu dia a dia como político, né? Porque você falou 5, mas são 7, que aos finais de semana você tem eventos para ir, para prestigiar as pessoas que apostaram em você, inclusive. Como é que está a sua relação com a família? As meninas gostam, sua esposa já aceitou melhor? Essa pergunta é legal também, porque assim, eu antes tinha um restaurante. Ninguém quer perder a pessoa para a política, não, né? Casou com a política. É muito legal, porque antes, cara, a vida do ser humano é muito legal. A gente para analisar, se a gente para analisar as nossas vidas e o que acontece com a gente, né, é muito bom. Isso é alta reflexão. Eu, quando, ainda não na política, mas com o restaurante, eu tinha o problema de não ter férias, não ter muito tempo para passear com as minhas filhas, mas eu tinha os finais de semana. E aí vai que eu agora me transformei, eu falei, elas, no inconsciente e no consciente delas, assim, pô, agora meu pai vai ter tempo. Eu não aceito tirar férias. Você tem duas filhas, né? Eu tenho duas Luísa filhas, Luísa e Laís. Laís. 26 anos, Luísa, e 18, Laís. A gente tem muito esse diálogo lá em casa, né? De como que a gente vai lidar com isso. E assim, eu não me permito tirar férias, isso incomoda muito as minhas filhas. Mas todo momento, Desirê, e aí a sua pergunta é muito boa, todo momento que eu tenho de folga que eu digo comigo mesmo, eu corro para me ficar em casa. Eu sou um cara que adoro minha casa, sabe? Meu apartamento é muito pequeno, mas eu adoro ficar junto com as minhas filhas e com a minha esposa. Você cozinha, né? Adoro, sabe? Assim, eu não sou um masterchef, mas eu gosto de fazer o que elas gostam. É muito bom você agradar as pessoas, sabe? E comida tem muito isso. Quando eu tinha restaurante, você receber um elogio, né, por você estar dando um alimento para uma pessoa, dando o que eu estou dizendo, ofertando um alimento, é muito bom você escutar na pessoa. Poxa, cara, estava gostoso hoje o pastel que eu comi. Sabe, pô, Maurício, aquele giló, isso para mim é muito gostoso. Então, os momentos que eu tenho, eu corro para casa para estar perto delas, e aí tento fazer todos os agrados que eu posso fazer, e a culinária é uma delas também, de estar junto com as minhas filhas. Hoje elas... E o que elas preferem? A política ou o restaurante? Cara, assim, é engraçado que eu agora com essa minha pretensão de estar meio incomodado com o legislativo, eu tenho perguntado isso para elas, sabe? As minhas filhas, elas são muito assim, lá em casa, eu não sei, a minha esposa, por ser uma educadora e a gente tem um diálogo muito franco com as nossas filhas, a gente sempre falou muito, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Elas não têm muito essa referência de, pai, sai, fica. Elas deixam muito para mim elas vão com a minha opinião, sabe? O que eu decidi, elas vão de encontro. Elas conseguem me armar ainda mais de argumentos para me defender a minha tese, sabe? Elas estão muito comigo. O que você decidir está decidido. Vai vai continuar, nós estamos juntos, não vai, estamos juntos da mesma forma. Então nós vamos, já que ele falou, nós vamos ser, né? Já que a gente voltou a falar da política, a Desirê já tinha perguntado sobre o seu futuro político, mas a gente está muito próximo, a gente já está num momento de negociações aqui de fora, em todo o país. A política mudou muito, você começa a fazer essas negociações mesmo, bem antecipadamente. As eleições são só em outubro do ano que vem, a gente já está caminhando para novembro, né? Como é que estão as negociações? Como é que você se posiciona hoje em Juiz de Fora? Você se considera oposição ao atual governo? É de um grupo que tem pretensões de lançar candidatos? Como é que você está aí nesse tabuleiro de xadrez, né? Boa pergunta. Marisa, eu não gosto muito desses extremos. Isso para mim, eu nunca gostei. Não é agora que eu estou sendo... Os extremos me incomodam muito, sabe? Os extremos que eu digo
muito exacerbados, sabe? Extremos, você tá falando de direita, esquerda, centro, é isso? Radicalização. Hoje em dia, os opostos estão muito grandes. A direita e a esquerda estão... E isso eu acho que, na minha opinião, foi até mesmo programado com o objetivo de fazer com que o país tivesse isso mesmo. E se a gente parar para analisar um pouquinho da história política, a gente vê que os governos que querem sempre os extremos e propagam os extremos são governos que fatalmente vão dar errado lá na frente. Política democrática, para mim, ela tem que ser do diálogo, tem que ser do consenso. Você me perguntou se eu hoje me considero oposição ou não ao executivo. Eu me considero como eu me considero Maurício Delgado hoje aqui para Juiz de Fora, é a pessoa que tem mais bom senso na hora de fazer qualquer tipo de votação, Marise. Eu me considero um cara com muito bom senso. O que eu analisar na minha concepção, com o meu grupo de pessoas que eu acredito e confio, que for bom para Juiz de Fora, contem com o meu apoio. O que eu acreditar com o meu grupo e com o meu pensamento que for prejudicial futuramente para a cidade, contem com a minha abstenção ou com o meu repúdio. Vou te dar um exemplo. Está na casa para ser votado esses dias, e nós vamos entrar nessa discussão futuramente também, a respeito de um novo empréstimo. E isso está em algumas comissões, eu requisitei uma audiência para a gente tratar sobre esse assunto. Isso me preocupa muito como cidadão Juiz de Fora, não como político, Maurício. Hoje, como político, eu posso fazer alguma coisa para que isso seja levado para as pessoas e tenha uma análise igual a minha hoje aqui. Por quê? Porque é o futuro. Eu não posso pensar somente no hoje. Eu tenho que ter responsabilidade com o futuro. Eu já tive gestão privada. Eu sei que se eu tinha a oportunidade de pegar vários empréstimos com os bancos para me alimentar desses recursos, mas eu tinha uma responsabilidade com o futuro dessa empresa. Porque a minha família necessitava e necessitou até o fim dessa empresa. Então eu saí fazendo coisas que muito lá na frente eu não vou conseguir honrar, é mais ou menos o que eu tenho visto hoje com a iniciativa pública. Nós estamos aqui na casa e a prefeitura tem toda essa análise técnica para trazer isso aqui para casa. Mas eu tenho muita preocupação. É mais um empréstimo. Nós estamos aí chegando a quase 800 milhões de reais que nós vamos estar alencando de dívida que a gente nem começou a pagar ainda. Que vai ser paga daqui a 5, 6 anos para começar. Isso me preocupa. Como cidadão e agora como legislador. São pontos que eu questiono. E aí você fala, mas você é oposição? Não, não sou oposição. Tarcísio e Margarida vieram de um mesmo governo, né? A Margarida trabalhou no governo, hoje são de partidos diferentes, são em grupos diferentes, mas isso aí te influenciou de alguma maneira, esses pensamentos de ambos, essa questão do social, que acho que vem do Tarcísio, não sei se você entende que vem desse governo também, ou se você entende de outra maneira o que vem sendo feito aqui. Não. E aí, porque você não falou se você se considera oposição, não, então você não se considera. Não, eu não me considero oposição, não, pelo contrário, eu me considero como uma pessoa que mais ajuda a cidade. Eu voto conscientemente mesmo. Você está preocupado com o resultado para Juiz de Fora. Se você pegar todas as minhas votações, todas, e aí eu digo todas, quando alguma pessoa me questiona com relação a ser oposição ou não, eu falo, cara, pega as minhas votações e as pautas, que são as pautas governistas, né, do governo, e as pautas que não são do governo. Eu votei várias favoráveis e várias contrárias, mas dentro do que eu imagino de ser o correto. E aí por isso que eu não me considero nem oposição e nem situação. Eu sou neutro, eu voto sozinho do meu jeito, com minha consciência. Eu não tenho problema nenhum em ter algum tipo de votação aqui, porque hora nenhuma eu vou ser cobrado, nem por ser de oposição e nem por ser de situação do atual governo. E com relação ao Tarcísio e a Margarida, esse relacionamento, isso é política, isso é democracia. A Margarida foi uma funcionária do governo do Tarcísio. E hoje governo, a gestora, né? Foi 83, né? 82, 80. Ela foi do primeiro. Como outros também, né? Custódio também. Exatamente. Que, né, a primeira gestão foi muito boa, né? Do Tarcísio, assim, todas, né? Mas a primeira, ele conseguiu trazer
para Juiz de Fora pessoas que estavam saindo da faculdade com aquele gás todo e pôs dentro do governo para fazer o que foi feito na cidade de Juiz de Fora. Acho que é muito disso. Você acha que o Tarcísio foi o melhor prefeito de Juiz de Fora? Como é que você vê? Ou você coloca isso na balança? Cara, você analisar quem foi o melhor é igual analisar quem foi o melhor jogador do mundo, né? Pelé, Maradona, Zico. Sim, e para mim, por ser sobrinho dele, é até ruim falar isso. Mas quando a pessoa me pergunta, e aí vai para vocês também, coloca no papel o que o Tarcísio deixou para a cidade e o que os outros deixaram. É até covardia, não tem como comparar. O sarrafo é muito acima, ele está muito acima da média. Não é nada contra os outros, não. Os outros tiveram grande participação para a cidade. Melo Reis foi um inovador. Custódio trouxe empresas, foi fenomenal. Outros mais deram a sua... Mas, assim, sai fora do parâmetro. Quando você começa a comparar o que o Tarcísio trouxe para a cidade... Marisa, o Tarcísio conseguiu para Juiz de Fora os maiores monumentos públicos que nós temos. A rede, para quem não sabe, onde hoje está lá a prefeitura, aquele é um prédio que foi ele que comprou. A Bernardo Mascarenhas, ele é que negociou. O estádio municipal foi ele que construiu. As creches, foram mais de 38 creches na cidade, estão aí. Assim, é difícil comparar. A gente não consegue fazer esse parâmetro. Quando pegar uma pessoa consciente, fora de política, que não tenha candidato preferencial, que não for parente... Assim, eu sou parente, é difícil de fazer essa comparação. Mas quando a pessoa me confunde, eu falo, põe no papel. Põe no papel o que o Tarcísio fez. É muito longe, ele fica muito longe, ele fica muito distante dos outros. Então não dá para comparar. Vamos fazer o seguinte, esquece o Tarcísio, é igual o Pelé, ele é o concurso. Aí os outros a gente fala quem foi o melhor. O Tarcísio sai fora dos padrões, sabe? Não vai ter hoje no Brasil um político para uma cidade igual teve o Tarcísio para Juiz de Fora. Esquece, o Tarcísio não tem comparação. Os outros a gente põe aqui e a gente escolhe quem foi o melhor no papel. Mas colocando eles dentro de um balaio é difícil, não tem. Igual o Tarcísio não tem, não vai ter. Maurício, foi ótimo o nosso bate-papo. A gente tem que ver mais, né? Tanta coisa que tem pra gente falar. Muito obrigada por estar aqui com a gente no JF Entrevista. Muito obrigada também. Esse foi o JF Entrevista, dando sequência à série de vereadoras e vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Conversamos aqui hoje com o vereador Maurício Delgado. Muito obrigada por sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até lá!